Boa tarde, meu nome é Bianca, essa é a Lívia, e nós somos orientadas pela doutora Rosane da Costa Viana para o PIC, Impacto do Tipo de Parto no Estabelecimento do Aleitamento Materno na Primeira Hora de Vida, um estudo observacional transversal. O leite materno, ele é benéfico para o recém-nascido, tanto para o desenvolvimento gastrointestinal, quanto para o desenvolvimento imunológico. Além disso, há também benefícios para a mãe, como a minimização de índices de estresse e de depressão pós-parto, além da construção do vínculo materno-infantil. Então, a importância de se estabelecer esse aleitamento logo na primeira hora de vida. Então, para isso, é importante que haja a identificação das mães com risco aumentado de não iniciar a amamentação e de interromper precocemente a lactação. E esse estudo, ele sugestiva a questão da via de parto, se ela contribui para o aumento desses riscos citados. Por isso, a justificativa desse trabalho é a necessidade de ampliar os conhecimentos a respeito dos fatores de risco para o estabelecimento, sucesso e continuidade do aleitamento materno. A partir disso, nós elencamos os objetivos, sendo que o objetivo principal é ver se há relação, impactos entre o tipo de parto e o sucesso no aleitamento materno nessa primeira hora de vida. Associado a isso, nós temos objetivos de ver se há diferença na chance dessa amamentação na primeira hora de vida, comparar os tempos médios de estabelecimento da amamentação e entender quais são os motivos para adiamento dessa amamentação. Os nossos métodos foram basicamente coleta de dados, tanto por entrevista quanto por análise de prontuário, de 300 puérperas presentes no alojamento conjunto da maternidade do HMI. O nosso grupo de exposição foram as puérperas de parto cesáreo e o grupo controle as puérperas de parto normal. O desfecho principal, a amamentação na Golden Hour e os critérios de exclusão, mães com contraindicações à amamentação ou aquelas encaminhadas à UTI, ou recém-nascidos encaminhados para o UTI no pós-parto, mães que se recusaram a amamentar, e os recém-nascidos, nascidos com apga menor que 7 no 5º minuto, menos que 38 semanas gestacionais e menos que 2.500 gramas. Assim, todos esses dados, toda essa coleta, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPEX, e todas as mães assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido antes de cada uma das coletas. Além de que, a nossa interpretação de dados, ela se baseou nas seguintes variáveis: a via de parto, a dificuldade para amamentar e o tempo para início da amamentação, a partir de critérios estatísticos tais quais teste Q² e chance de associação odds ratio. A partir dessas análises, nós tivemos os resultados divididos em 3 partes. Primeiramente, a relação entre a via de parto e a dificuldade de amamentação. Tendo em vista o teste do Q² com valor maior que 5%, essas variáveis foram consideradas independentes, ou seja, a mãe de cesárea ou de parto normal não houve uma dificuldade suficientemente diferente na amamentação quando não considerado o tempo. Porém, quando considerado o tempo de amamentação especificamente na primeira hora de vida, as mães com cesáreas tiveram uma dificuldade significativamente maior, o que pode ser relacionado com alguns fatores inerentes à cesárea. Terceiramente, nós analisamos a relação entre a via de parto e o tempo para início dessa amamentação. Tendo o teste do Q² o valor menor do que 0,1%, nós percebemos que houve sim dependência entre as variáveis, sendo que as mães de cesárea têm maior chance de adiar essa amamentação. Com a razão de chances, tem uma possibilidade de amamentar na primeira hora de vida quase 5 vezes menor que a mãe de parto normal. Então, em suma, o tipo de parto, ele influencia o estabelecimento do aleitamento materno. A cesárea, na Golden Hour, há maior dificuldade. E sem considerar essa limitação do tempo, não há influência da via de parto sobre a dificuldade e mais estudos são necessários. Esses são os nossos agradecimentos e muito obrigada pela oportunidade.